Estamos aqui na Revisicar e a suspeita inicial parece que se concretizou. O buraco no módulo parece que está sendo gerado por esse cara aqui. O módulo de fluxo de ar da Bosch. Esse cara nunca foi mexido, são 280 mil quilômetros, ele nunca viu qualquer tipo de revisão. Está na hora. De qualquer forma, olha, ele é um Bosch 0280 202 124. Né? E aí, o que ele faz aqui? Aqui dentro dessa parte ele tem as pistas que medem, de uma forma como se fosse de um potenciômetro, a inclinação e a entrada de ar. Sem isso o carro não anda. Então conforme você mexe nessa borboleta aqui, ó, ela faz uma pista aqui dentro. Então normalmente o cara tira essa tampa e retifica as pistas aqui. O que o Mário vai fazer? Ele vai colocar um multímetro aqui e ver a resistência em ohms, o que ele está mandando. E isso provavelmente pode ser a causa do problema. Como essa tampa nunca foi removida, então talvez tenha que remover e verificar. A vantagem aqui em São Paulo, parece que tem aqui perto, tem um cara que retifica isso aqui. O cara pega, refaz a pista e coloca de novo e tal. Um módulo novo nesse aqui, parecido com esse no Mercado Livre, geral, GM original na caixa, 4 mil reais. Então a ideia é a gente desviar desse custo. Sem isso, não tem como o carro andar. Ele fica um buraco, ou se ele parar de funcionar, simplesmente ele não consegue, o carro não funciona direito, ele para. Bomba nova, vazão normal, regulador de pressão normal, enfim, ignição também não é a questão, que é o que eu falei, a falha não é do tipo de falha de ignição, e é isso que a gente tem aqui. Qualquer coisa a gente pega desse, né? Pegar um módulo desse e adapta, não sei. Mas vamos ver o que acontece. É isso que a gente está mexendo aqui. Continua hoje, segundo dia, o carro dormiu aqui, hoje ele está testando, eu acho que hoje ainda fica pronto. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Muito bem, pessoal, solte a GoPro, a GoPro lá atrás, é isso, filmando na retaguarda, num ato contínuo aqui na semana, notícias sobre o 500EF, exato, estamos aqui a bordo do primeiro, né, estamos a bordo do CCV. CCV é um Monza 1985/86, um dos primeiros anos de existência do Monza no Brasil. Esse aqui é o famoso Fase 2. Fase 2 foi uma situação onde a GM se viu, ainda que tivesse na mão um projeto mundial único no Brasil, foi a primeira vez que se fabricou no Brasil um carro que simultaneamente era fabricado em outros 5 países, exatamente o mesmo modelo, com nomes diferentes, eventualmente até com nomes de marcas diferentes. Exemplo, se no Japão você fosse comprar um Monza, o japonês não ia chegar na loja da Chevrolet, ele ia chegar na Isuzu e ia comprar ou da época, que tinha outro nome. Se você fosse, por exemplo, na Austrália, você ia comprar um Holden. Então solta a foto primeiro do Isuzu. Olha aí, tá vendo o Isuzu? Com aquele estilo japonês, com os retrovisores no paralama, né? E se você soltar um Holden, olha que bonitinho o Holden. Tanto a frente um pouco diferente, né? E a traseira também, é o Holden. Enfim, mas se você fosse por aí, você achar Ascona na Europa, solta a foto da versão esportiva do Ascona, é isso, na divisão Opel, em vez de Chevrolet lá é Opel, e aí colocaram o Ascona, e olha esse, bonito, né? Pois é, a diferença básica, inclusive super cobiçada aqui no Brasil, é a questão do para-choque, dos para-choques, né? Aqui no Brasil eles sempre são feitos em 3 partes, as 2 polainas e a parte central. E lá na Opel não, é uma parte só, tipo Gol GTI, é isso, é um treco só, no formato de um U. É muito mais legal, inclusive, é uma única peça. Mas, pois bem, acabava que, inclusive, aquele problema de acabamento, de alinhamento, que a GM nunca conseguiu acertar, porque, inclusive, a qualidade do material do Monza para para-choque era bem precária, né? Era um plástico começando nos anos 80 e muito diferente dos compostos que se fazem hoje em dia, onde os encaixes por robô são milimétricos. Ali já existia robô na fábrica e tal, mas tinha muita montagem aí da artesanal. E aí, quando é artesanal, é ser humano, e quando é ser humano, um sai diferente do outro, não tem jeito. Mas enfim, esse aqui é um 85, 86, é o Fase 2.
a quatro rodas soltou inclusive uma revista, o novo Monza. Matéria pequenininha, porque não tinha nada de mecânica diferente no Monza, mas era o acabamento. Por exemplo, esses bancos com esse veludo maravilhoso, o conforto interno, o teto aveludado. Isso aqui não é tecido, isso é veludo. Aqui também, neste modelo, nem os outros, o 500F, que é o mais caro que eu tenho, tem isso aqui. Mas isso aqui era completamente isolamento acústico de primeira, o acabamento, então passou a ser um carro extremamente confortável. E aí eles venderam da metade do ano para frente o modelo 85-86. Este modelo aqui foi comprado na concessionária CCV em Curitiba, daí o logotipo que está aqui em cima da minha cabeça, CCV, em homenagem à plaquinha dele, né, de onde ele foi tirado, lá pelo metade do mês de dezembro de 1985. O senhor A, que ainda é vivo, dono de uma padaria lá em Curitiba, comprou esse modelo 0 km e mandou colocar alguns opcionais. Deixa eu tirar um pozinho, porque isso irrita muito, né? Muito bem. Alguns opcionais. Por exemplo, ele não colocou direção hidráulica no carro. Tudo bem, não era era um opcional, mas ele não colocou. Ele não colocou ar-condicionado, mas ele colocou trio elétrico. Vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos e luzes de leitura. Ele devia ser um grande literário, ele devia ser quase um candidato à Academia de Letras, porque ele resolveu colocar luzes de leitura em detrimento da direção hidráulica. Pois é, e colocou. Então na nota fiscal vem lá bonitinho, luzes de leitura, pagou por isso. E aí esse modelo saiu da loja da CCV equipado desta forma. Ele é um modelo 1.8 a álcool. É confiável? É, por incrível que pareça, mesmo no começo do Pro-álcool brasileiro. É isso aí. Esse aqui é uma mecânica com carburadorzinho Alfa 35, corpo simples, um único giglê de alta, um de baixa e o parafusinho da mistura e o do batente da aceleração do motor. E é isso, um negocinho mega simples, mas que ele dá um bom torque. 96 cavalos, não, 86 cavalos ou 96, não lembro, põe aí embaixo, no documento está escrito, motorzinho um pouco mais fraco, 1.8, mas muito bem resolvido. A autonomia na estrada com este carro, andando aos 90 por hora, ele faz seus 10,5 a 11 por litro de álcool. Na cidade, beberrão, até porque também eu regulo errado. Eu deixo o carro sempre um pouquinho mais acelerado do que a fábrica gostaria. Então isso também consome, especialmente num trânsito que nem essa desgraça de São Paulo que a gente vive, que praticamente você usa primeira e segunda marcha no máximo. Então, lembra que isso aqui é uma avenida de 3 pistas, nós estamos parados, exatamente. Então, não flui nada aqui em São Paulo. E aí ele faz o seu 5,5 a 6 no litro do álcool. Obviamente, para os padrões de hoje, é um carro extremamente gastão. E detalhe, hein, se você não sabe, aqui é álcool puro, não tem essa de colocar gasolina nele não, então não existe, não é flex. Aqui é álcool, ponto final, é assim que ele queima. A vela é especial, com grau térmico especial para álcool, e assim a vida segue. Muito bem, agora retomando para o 500EF, que nós começamos a semana com um problema que eu comentei sobre a bomba de combustível, etc, etc. Naquele mesmo dia que eu filmei, que vocês viram há segundos atrás, eu concluí que já não ficou legal, porque ele ficou com um buraco. Vou traduzir buraco. Não é buraco de lataria, não é buraco de bala, a gente não está saindo da faixa de Gaza, nada disso. Buraco significa quando você enfia, o carro está paradinho, marcha lenta, por exemplo, já quente. Você vai no acelerador ou lá na frente, mas enfim, aqui na cabine, enfia o pé no acelerador até o fundo e segura. O carro vai abrir repentinamente a borboleta, no caso lá da injeção, da TBI, se fosse aqui o do carburador. Estica o cabo, ele tomada de ar. O motor começa a querer respirar mais ar. Lembra que quando eu enfio o pé até embaixo, o motor ele vai para a condição máxima para a qual ele foi projetada. Não é que o motor sai forçado, não. O motor ele vai para aquilo que ele foi projetado. Tomada de ar, ele acelera em função disso. E aí a injeção lá injeta mais combustível. Ou seja, acelera o motor, aumenta a rotação do motor. Só tem um problema, essa aceleração, ela precisa ser uniforme. Ela precisa acelerar, se eu pudesse fazer, obviamente, um som, seria assim. Apertei com tudo, ó, tá assim. Vou de novo, que agora ficou perfeito, ó. Agora, se você tiver um buraco, essa queda na rotação é o buraco. Então o buraco é um perigo. Perigo não para parar o carro, você não vai ter uma pane seca. Não. Buraco é uma encheção de saco para quem está dirigindo imensa. Porque uma coisa é o carro parado, sem nada engatado, você acelerar o motor livremente. O motor está virando livre. Ele não está tendo força para virar.
Ele só tendo, a única força que ele está precisando tirar da inércia é dos componentes do próprio motor. Agora, quando eu estou num local subindo ou numa rua, o motor está engatado na caixa de câmbio. Então esta aceleração que o motor está tendo, está sendo transmitida pelo volante do motor para a caixa de câmbio e para as rodas. Conclusão, o carro está tendo que empurrar 1 tonelada em alguma coisa. É neste momento que você fica muito puto. Porque aquele buraco faz o carro fazer assim, bum, parece que o carro está falhando. Só que tem que tomar um cuidado com esse diagnóstico, porque não é falha. Falha é uma questão, por exemplo, de ignição de vela. O funcionamento do motor é irregular. Em vez de ele ter aquele tom em marcha lenta, ou o que for, ele começa a pipocar, ou alguma coisa está errada. Por quê? Um dos 4 cilindros está recebendo ou não recebendo a faísca certa ou tem tendo algum problema. Isso geralmente é um problema de ignição. É a vela, alguma coisa, cabo de vela e por aí vai. Não era este o comportamento. Por isso, inclusive, eu havia suspeitado da bomba de combustível, tudo aquilo que eu mencionei. Trocada a bomba, trocado filtro, eu cheguei no trabalho com ele com o buraco. Acelerava mais forte, buraco. Voltei para casa com buraco. À noite. Pensei lá no trabalho, cara, eu vou aproveitar, pensei eu, deve ser o regulador de fluxo de combustível, né? Que ele equaliza a pressão que vem da bomba. Lá na flauta, eu falei disso naquele dia. Pô, eu comprei um, só que eu comprei um errado, maior. Então quando eu cheguei no trabalho, eu fui olhar e falei, bom, à noite eu troco antes de ir embora. Não deu, o que eu comprei é maior do que o que tá lá. Falei, bom, então aqui não tem jeito. Voltei para casa com o famoso buraco, com a ideia fixa, mas eu já estava um pouco irritado, porque eu falei, eu vou levar na Revisicar amanhã. Tinha exame para fazer e tudo. Falei, eu passo mais cedo na Revisicar, deixo o carro lá, peço para ele dar uma avaliada. Foi o que eu fiz. Deixei o carro lá, ficou em observação. A boa notícia, quando chegou lá, o Paulo fez exatamente o teste com ele parado e falou, tem buraco, Sérgio, e não é vela, não está falhando. Isso é injeção, alguma coisa na injeção. 3 componentes básicos daquela injeção antiga, analógica, LE-Getronic da Bosch. Primeiro, linha de combustível e bomba, que é o que eu tinha mexido. Ele falou, vou pôr um manômetro, mas se você trocou a bomba, trocou o filtro e tudo, a chance do regulador parar é rara. Ele até me explicou, regulador quando dá problema, fura o diafragma, aquela da tomada de vácuo, e a gasolina sai pelo sinal de vácuo. Não é o seu caso, e não era mesmo. Então ele falou, não é, eu não acho que é isso. É difícil ele dar problema lá dentro. Minha suspeita seria a bomba, vamos testar, e aí obviamente viu que não era, a bomba novinha. Inclusive a velha não estava com problema, então beleza, deixei guardada de reserva. Bicos injetores, também não. Se tivesse um ou outro, são 4, um ou outro pifado, o motor estaria falhando com um cilindro a menos. Então esquece essa parte. O que pode ser? Agora sobraram 2 coisas. O sensor de fluxo de ar, o VAF. Então, da Bosch. É um negocinho chato. Esse carro tem, o Cadete GSI tem, o Gol GTI tem, sempre da Bosch. Ele tem lá, existe lá, uma tomada de ar que é ligada num sensor em ohms. E isso é jogado para a centralina ou para o módulo de comando do carro. Ele regula, portanto, quanto está entrando de ar para fazer a mistura correta, etc. Esse negócio de tanto abrir e fechar, tem uma pista onde esse potenciômetro, tem uma trilha onde ele percorre, essa trilha se desgasta pelo próprio atrito natural da vida e aquilo começa a dar medida errada. Aí o carro fica meio embaralhado. Ele falou, esta pode ser uma opção. Então, e isso é um problema porque não acha mais novo para comprar. Outra opção e a última, o módulo de comando do carro. Exato. Por sorte, eu achei barato no Mercado Livre um 0 km fabricado Bosch na Espanha. E já comprei aquilo, deixei guardado. Então, eu falei, Mário, avalia. Se for este aqui, tem um cara que recupera. Leva lá e o cara faz em 1 hora. Vai, cobra R$700, é caro, e recupera. Garantia de 6 meses. Se não for isso aqui e for módulo, tá no porta-mala. Tira aqui do lado, coloca o novo e é só isso. Tirar e pôr. Fixar o módulo de novo aqui no pé do passageiro. Tá bom, Sérgio, beleza. O carro ficou lá. No dia seguinte, voltei e tal. E aí, cara, só pode ser o fluxo de ar. Bom, resultado, pegamos a peça, levamos no cara que recupera. Antes de meter a mão e abrir tudo, ele mediu e ele falou, o seu sensor de fluxo não está com problema. Deu um ajuste fino, uma regulagem lá e falou, cara, deu uma ajustada lá, mas assim, ele está funcionando. Então aí o Mário trocou o módulo. Falou, cara, vou tirar o módulo original, nunca tinha saído de lá desde 1990, colocou o outro. Para minha surpresa, coloque depois a foto aqui embaixo, o módulo original do carro era Bosch, fabricado na Espanha também. Então, o
carro ficou com um módulo novo. E aí o Mário falou para mim: Sérgio, sugestão, vem pegar o carro, roda com o carro. Eu não senti mais o buraco. Depois que eu substituí o módulo, eu acelero, o buraco desapareceu. Testa, porque pode ser uma coisa é eu testar aqui na oficina, a outra coisa é você testar no uso urbano. Pega trânsito, pega estrada e vê o que dá. O carro não vai parar. Você tá com outro módulo ou qualquer coisa, pluga ali. Mas pode ser essa a questão. Enfim, foi o que nós fizemos. A Simone foi lá, pegou o carro ontem. Hoje de manhã ele tá diferente, mais lento, porque o cara regulou, ele tá com a marcha lenta, mais lenta. Eu não gosto muito disso, mas paciência, deixei. Para regular a marcha lenta daquele carro, existem apenas dois parafusos. O de ar na TBI do carro, que hoje eu tentei mexer, não ajustou muito, ajuste muito fino. E existe um no próprio sensor de fluxo de ar, que vai com uma chave Allen, se não me engano, 6. Você regula aquela, um parafuso de chave Allen ali. Enfim, e é isso, galera. Então aqui no trânsito, nessa chuvinha, nessa garoa chata aqui em São Paulo, a gente está fazendo esta medida. No 500EF. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, o nosso CCV aqui vem bem no trânsito, o Alfa 35 bem reguladinho, tá bem legal. Então, vamos que vamos. Tem horas que a gente tem saudade com o carro antigo do famoso carburador. Como diz o vizinho meu, cara, carburador é carburador, né, meu amigo? Se o motor tá virando e tem eletricidade e combustível, vai funcionar. É isso aí. Vamos que vamos. Turbo Premium final e fui. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.